Começa agora. AEDAS no ar. É hora de informação, hora de saber o que é assunto importante para a nossa região. Eu sou Lucas Jerônimo e está começando aqui no rádio e pela internet o seu informativo semanal sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Quero te dizer que, além deste, temos uma série de programas que registram uma grande parte da caminhada das pessoas atingidas em busca de justiça. Conheça os nossos conteúdos pelo site aedasmg.org e nas redes sociais você nos encontra pelo @aedasmg. Você está ouvindo AEDAS no ar. No programa de hoje falamos de dois assuntos importantes no âmbito da reparação dos danos coletivos. Novidades no anexo 1.1, os projetos de demandas das comunidades atingidas e acesso a crédito e microcrédito. A proposta definitiva da entidade gestora foi aprovada pelo juiz e nós trazemos mais detalhes. E mais, no âmbito da reparação dos danos individuais, a gente traz informações sobre a liquidação coletiva. Você está ouvindo AEDAS no ar. Fique com a gente, continue ligado por aqui. Começamos falando da notícia da semana, que foi a aprovação por parte da Justiça da proposta definitiva de gestão de parte dos recursos previstos para o anexo 1.1. Uma conquista das pessoas atingidas. Diego Cota. Olá, Lucas. O juiz Murilo Silvio de Abreu aprovou na terça-feira, dia 22, a proposta definitiva para a gestão de parte dos recursos do anexo 1.1, projetos de demandas das comunidades, elaborado pela entidade gestora, formada pela parceria entre Caritas, Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, e o Instituto E-Dinheiro Brasil. Na decisão, o juiz Murilo Silvio de Abreu avaliou que a proposta da entidade gestora atende aos critérios estabelecidos pelo Acordo de Centralidade das Pessoas Atingidas no processo decisório do anexo 1.1. Ele também destacou a participação popular no processo. O juiz analisou as propostas das entidades classificadas em segundo e terceiro lugar, que foram a FGV e a UNOPS, e avaliou que o custo de remuneração da entidade gestora previsto na proposta definitiva da Caritas é inferior ao valor histórico de remuneração previstos nas propostas básicas das outras duas instituições. Isso, Diego, também ficou determinado o sigilo dos documentos apresentados pelas outras entidades por conter dados sensíveis. A entidade gestora foi intimada a apresentar a prestação de contas dos valores liberados para a construção da proposta definitiva no prazo de 10 dias. A entidade gestora afirmou que a prestação de contas referida pelo Dr. Murilo foi realizada no dia 1º de outubro deste ano. No entanto, o seu envio foi feito por e-mail. Conforme solicitado, a entidade gestora vai anexar a prestação de contas ao processo no prazo informado, além de publicar em linguagem simplificada para melhor compreensão das pessoas atingidas. O juiz afirmou ainda que a conta judicial onde está depositado o valor total do anexo 1.1 já rendeu cerca de 350 milhões de reais e com este montante, segundo ele, será possível executar o que está previsto na proposta definitiva e, ao mesmo tempo, manter o valor de 3 bilhões para o anexo 1.1, sem prejuízos para as pessoas atingidas. Temos também dados sobre a participação das pessoas no processo de construção da proposta aprovada, né, Diego?
Lucas, de acordo com levantamentos da entidade gestora, os espaços participativos nos 90 dias que antecederam a decisão da Justiça tiveram a participação de 1.385 pessoas atingidas de todas as regiões, com 84% delas avaliando satisfatoriamente os encontros. Segundo a entidade gestora, 91% dos participantes afirmam ter tido o direito de fala e participação. Ao longo dos meses iniciais, desde a escolha da entidade gestora, atingidos e atingidas se mobilizaram por transparência, celeridade e participação nesta parte do acordo judicial de reparação. O processo de construção da proposta de gestão pela entidade gestora junto aos atingidos e atingidas contou também com o acompanhamento da AEDAS. E aqui uma dica importante é que a equipe da AEDAS, que acompanha o anexo 1.1, divulgou às comissões de atingidos e atingidas 2 cadernos que reúnem memórias de propostas feitas no anexo 1.1. Os cadernos têm como objetivo apresentar de forma explicada e contextualizada os resultados do processo participativo das pessoas atingidas nas regiões 1 e 2 durante o período de 120 dias de construção da proposta definitiva de gestão do anexo 1.1. Foi uma jornada longa de muitos debates e esses cadernos contam essa memória nas regiões 1 e 2. No nosso site, você também confere o resumo da proposta definitiva, a proposta definitiva na íntegra, além de resoluções e documentos anexados que foram disponibilizados pela entidade gestora. Já está disponível a edição de outubro do jornal Vozes do Paraopeba, o jornal impresso da Assessoria Técnica Independente em Brumadinho e nos municípios da região 2. Na edição de outubro, você pode conhecer a história de Silvia Neves, de 8 anos, que mora em São Joaquim de Bicas, e uma matéria especial sobre as crianças e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos territórios atingidos. No jornal, você também confere mais informações sobre a aprovação da proposta definitiva do anexo 1.1. Você está ouvindo AEDAS no ar. Falamos do anexo 1.1 e agora o assunto é a liquidação coletiva dos danos individuais, homogêneos e supervenientes. Antes de começar, vale lembrar que o anexo 1.1 e os demais programas e projetos do acordo judicial são voltados para a reparação coletiva. As indenizações não estão previstas no acordo e são discutidas em um outro âmbito, o da reparação individual. Parece um pouco complicado, os assuntos às vezes geram muitas dúvidas. Para responder a essas dúvidas e trazer para o nosso dia a dia a linguagem jurídica e do direito, começamos hoje o quadro Saber é Direito. Nele, convidamos as advogadas e advogados da AEDAS, da equipe de estratégias jurídicas da reparação, para conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas. Afinal, saber é direito. Vamos lá saber mais sobre a proposta de liquidação coletiva dos danos individuais. Outro objetivo da nossa conversa com a EJR é discutir os parâmetros para a reparação individual, as propostas apresentadas no processo judicial, as fases que orientam o processo de liquidação e qual o papel da AEDAS nesta metodologia. E para este espaço de compartilhamento de informações muito importantes, a gente recebe por aqui a Larissa Assunção e a Gabriela Soares, da equipe de estratégias jurídicas da reparação da AEDAS. Você está ouvindo AEDAS no ar. Ei, gente, sejam bem-vindas. Para abrirmos essa conversa, nos diga o que é a liquidação coletiva. Olá, eu sou a Gabriela Soares. E eu, Larissa Assunção. A liquidação coletiva é uma fase do processo coletivo que serve para identificar os danos individuais, as pessoas atingidas, os valores desses danos e os critérios de reconhecimento de pessoa atingida.
Danos individuais homogêneos são aqueles sofridos por cada pessoa atingida, mas que tiveram a mesma origem, que é o rompimento da barragem da Vale. Nessa fase, foi proposto a execução da perícia para levantar os danos e depois a construção de uma plataforma eletrônica para entregar a etapa de reparação dos danos. Primeiro, a execução de perícias para identificação dos danos, identificação das pessoas atingidas, valoração destes danos e construção de critérios de reconhecimento. Depois disso, a proposta é a construção de uma plataforma eletrônica na qual a pessoa atingida acessará para requerer a sua indenização de forma individual. Durante essa primeira fase, as pessoas atingidas continuarão sendo representadas pelas instituições de justiça e também terão o apoio, o auxílio das assessorias técnicas independentes para a construção do documento chamado Matriz de Danos, que é o documento onde serão elencados os danos e os respectivos valores, como também os critérios de reconhecimento. Porém, até o momento, as assessorias técnicas independentes não possuem um plano de trabalho implementado para o acompanhamento dessa fase de liquidação no processo coletivo. Respondido o que é a liquidação coletiva, a gente vai para uma breve pausa e daqui a pouco voltamos com mais desse assunto fundamental para as nossas comunidades. Um intervalo rápido e voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas redes sociais pelo @aedasmg. Hoje a nossa prosa é sobre liquidação coletiva dos danos individuais, homogêneos e supervenientes. Aqui com a gente estão a Larissa Assunção e a Gabriela Soares, da equipe de estratégias jurídicas da reparação da Aedas, no nosso quadro Saber é Direito. Ei, gente, nesse momento, qual a fase em que estamos para a reparação individual, para o direito à indenização individual e quais são as próximas fases? Atualmente, a perita judicial Universidade Federal de Minas Gerais, que foi nomeado pelo Dr. Murilo, vai apresentar o seu plano de trabalho preliminar para levantamento dos danos e critérios para a construção da matriz de danos. As instituições de justiça, junto com as assessorias técnicas independentes, propuseram uma metodologia dividida em 3 fases, que passam pela fase de identificação dos grupos de pessoas atingidas e os danos relacionadas a essas pessoas. A segunda etapa, que é a valoração dos danos sofridos pelas pessoas atingidas, que será realizada após a definição da abrangência e intensidade desses danos. E, por fim, a terceira fase, que é a comprovação de pertencimento ao grupo de pessoas atingidas. Esses danos que você falou, como eles serão identificados? Os danos serão identificados por meio de perícia, que será realizada para a coleta de todos os dados necessários para a construção da matriz de danos. Matriz de danos é o documento que apresentará o levantamento e a sistematização dos danos indenizáveis das pessoas atingidas, dos meios de provas admissíveis e da quantificação desses danos, ou seja, da valoração desses danos para a indenização. Assim, para o Dr. Murilo, juiz da ação civil pública, são necessárias novas perícias nessa fase de liquidação, para que seja possível construir a matriz de danos, que será capaz de possibilitar a adequada e justa reparação. A matriz de danos partirá dos resultados das perícias em andamentos, que são os subprojetos número 2, 3, 55 e 58. E será complementado pelos novos estudos que serão feitos pela perita UFMG.
ou seja, Universidade Federal de Minas Gerais. Esta perícia deverá contemplar uma metodologia que permitirá a participação direta das pessoas atingidas na sua elaboração e execução, sem prejuízo da participação das partes, ou seja, das IJs e da Vale, e também de seus assistentes técnicos. Certo, e quais são as propostas das instituições de justiça, o que pretendem o Ministério Público e a Defensoria Pública? Bom, as instituições de justiça, também chamadas IJs, já se manifestaram sobre diversos pontos ao longo do processo da liquidação coletiva. Os destaques do que está contido nessas manifestações estão para a aplicação dos estudos e do que já foi identificado como dano e categoria de pessoa atingida até aqui. Além disso, elas defendem que são representantes legais da coletividade das pessoas atingidas e que deve haver a inversão do ônus da prova, ou seja, consideram que a Vale é quem deve ser responsável por comprovar a não ocorrência dos danos às pessoas atingidas. Para as IJs, é necessário ampliar os estudos já realizados e divulgá-los a toda a população. Além disso, elas defendem que o Ministério Público é legítimo para representar as pessoas atingidas e que a liquidação precisa ser feita de forma coletiva, para diminuir os riscos de não reconhecimento e também o pagamento das indenizações individuais devidas. E o que a Vale defende? A Vale defende que não é possível a liquidação coletiva e que cada pessoa atingida deve entrar com seu processo de forma individual. A empresa questiona a ampliação e divulgação dos estudos de danos e da caracterização das populações atingidas, mesmo sabendo que as perícias atuais não alcançam todos os municípios atingidos e não apontam danos específicos dos povos e comunidades tradicionais. A mineradora também não concorda com a inversão do ônus da prova, pois considera que cada pessoa atingida tem que provar o dano que sofreu, mesmo sendo ela a causadora do dano. A Vale questiona a legitimidade do Ministério Público para representar as pessoas atingidas. Além disso, ela tenta limitar as fontes de custeios das assessorias técnicas independentes. A Vale ainda afirma que o termo de compromisso assinado em 2019 já alcançou todos os danos possíveis de serem reparados. Afirma também que já indenizou a maior parte das pessoas atingidas, o que não comprova. Como a AEDAS vai atuar? Quais os procedimentos já foram realizados desde o rompimento? Para poder responder essa questão, primeiro a gente precisa diferenciar os escopos de atuação da ATI. Atualmente, as nossas atividades estão divididas em planos de trabalhos relacionados às atividades do acordo e às atividades do processo, sendo que o plano de trabalho referente às atividades do processo ainda está sendo discutido na esfera judicial. O principal papel que a AEDAS tem é de viabilizar a participação informada e o assessoramento técnico no processo reparatório no âmbito do acordo judicial firmado em 2021. Quer dizer que a AEDAS contribui na construção da autonomia popular, valorizando a atuação das pessoas e também das comunidades atingidas pelo rompimento das barragens da Vale. O princípio que orienta a atuação da instituição é o da centralidade da vítima, levando em consideração as especificidades étnicas, raciais, de gênero, geracionais, culturais e sociais. Importante a gente entender esses papéis da ATI e saber que, por enquanto, a assessoria tem um plano de trabalho aprovado, apenas no âmbito do acordo. Por hoje é isso. Obrigado, Gabriela e Larissa, pelas informações, e no próximo programa vocês voltam e seguimos falando sobre esse assunto fundamental para as nossas comunidades, para a vida de atingidos e atingidas. Afinal, saber é direito. Giro de notícias. Hora de giro de notícias com informações importantes do território esta semana. Anexo 1.4. Suspensão de licitação na obra de pavimentação do trecho entre Brumadinho e Bonfim. Informações com o comunicador Douglas Kissen. As comissões e lideranças de atingidos e atingidas da região 1, com apoio da AEDAS, solicitaram via ofício, enviado em setembro, informações sobre a suspensão do processo licitatório da obra de pavimentação entre Brumadinho e Bonfim. No dia 9 de outubro, foi divulgado no site da Prefeitura de Brumadinho 2 arquivos que constam a impugnação das empresas 3T Construções e da construtora DLG.
diante do edital do processo licitatório. O certame foi adiado sem previsão de data a pedido da área técnica, para verificação e correções apontadas nas impugnações. Ei, povo, o nosso encontro aqui está chegando ao fim. Lembrando que esse e os nossos outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É Aedas MG. Na semana que vem tem mais Aedas no Ar, com o que é notícia na reparação. Um abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Douglas Andrade. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Wagner Paulino. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada no projeto Aedas Paraupeba.